A tensão e a corrente elétrica são conceitos fundamentais na eletricidade e na eletrônica, essenciais para entender como os circuitos funcionam. A tensão, medida em volts, V, é a força que impulsiona os elétrons a se moverem através de um condutor. Imagine a tensão como a pressão da água em uma mangueira. Quanto maior a pressão, mais água flui. Assim, uma alta tensão significa que os elétrons se moverão rapidamente, criando uma corrente elétrica significativa. A corrente elétrica, por sua vez, é medida em amperes, A, que representa o fluxo de elétrons em um circuito. Para visualizar a corrente, considere um rio. A quantidade de água que passa por um ponto em um determinado período é semelhante à quantidade de elétrons que flui por um condutor. Em um circuito, a corrente é influenciada pela tensão, resistência do material e configurações do circuito em si. A relação entre tensão, corrente e resistência é expressa pela lei de Ohm, que afirma que a corrente é igual à tensão dividida pela resistência, I/VR. Essa fórmula é crucial para resolver problemas em circuitos elétricos. Por exemplo, se você tem uma tensão de 10 volts e uma resistência de 2 ohms, a corrente que flui pelo circuito é de 5 amperes. Compreender esta relação permite calcular facilmente as várias propriedades de um circuito elétrico. A tensão pode ser classificada em tensão contínua, TC, e tensão alternada, AC. A tensão contínua flui em uma única direção, como a de uma bateria, enquanto a tensão alternada muda de direção periodicamente, como a fornecida pelas tomadas elétricas em casa. Essa compreensão é vital para o uso correto de dispositivos elétricos que operam em diferentes tipos de tensão. Ambos os conceitos de tensão e corrente elétrica não apenas têm aplicações práticas em tecnologia e engenharia, mas também estão intimamente ligados ao cotidiano. Por exemplo, ao conectar um aparelho à rede elétrica, a tensão fornecida pela rede propicia a corrente necessária para que o aparelho funcione. Por isso, sempre que lidamos com dispositivos elétricos, é essencial respeitar as especificações de tensão e corrente, garantindo o funcionamento seguro e eficaz dos mesmos. Além disso, é importante considerar os conceitos de segurança elétrica. Um circuito deve ser projetado para evitar sobrecargas que podem causar danos ou incêndios. Dispositivos de proteção, como fusíveis e disjuntores, são utilizados para interromper a corrente quando esta ultrapassa um limite seguro. Compreender a tensão e a corrente elétrica não é apenas fundamental para o aprendizado teórico, mas crucial para um uso responsável e consciente da eletricidade.